Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais um vídeo aula, dando continuidade aqui ao que nós estudávamos anteriormente. Eu dizia que nessa nossa aula gravada de hoje, nós iríamos iniciar os estudos acerca do continente africano. Depois de termos passado aí pelo continente americano, né, mais precisamente nas últimas aulas, depois de termos estudado sobre a América do Sul, agora nós vamos iniciar aqui o estudo sobre o continente africano, a partir de hoje analisando os aspectos naturais e posteriormente estudar também a ocupação do espaço, as atividades econômicas, os aspectos socioeconômicos também e os indicadores sociais, tá bom? Mas inicialmente nós vamos estar ali analisando os aspectos naturais do continente africano. Lembrando que nós estamos na unidade 7 do nosso livro de Geografia, mais precisamente entre as páginas 180 e 186, tá certo? Então, é sempre importante nós abordarmos acerca do continente africano, da África de modo geral, porque é uma oportunidade que temos para desmistificarmos muitas coisas também, é verdade, afirmarmos algumas informações, precisamente acerca dos aspectos econômicos, da situação de pobreza, enfim, mas também desconstruirmos muitas situações acerca do continente africano, particularmente acerca da sua situação, do seu estado de pobreza, que é comumente muito veiculado na maioria das vezes quando se trata do continente africano. Mas nós vamos ver que existe sim muita beleza, muita riqueza, né, muita cultura, enfim, muita coisa a ser acrescentada acerca do continente africano. Bom, falar inicialmente sobre os aspectos de sua localização. Vejam só. Localizada ao sul da Europa e a sudoeste da Península Arábica, a África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. O território africano é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Oceano Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a nordeste. Bom, trata-se de um continente bastante extenso, tá certo? E com características bastante peculiares. Em se tratando da sua localização no planeta Terra, no globo, nós temos aí essas regiões limítrofes. Nós sabemos que a sudoeste, o continente está ali se limitando com a Península Arábica, está ao sul do continente europeu, da mesma forma também que está ali naquela porção mais dividindo ali com o que nós conhecemos como o Oriente Médio, que nada mais é do que a denominada Ásia Central, tá certo? Então, assim, são inúmeros países, são bastante países que compõem o continente africano e se trata simplesmente do terceiro continente mais extenso do planeta, tá certo? Com países, inclusive, bastante extensos, territorialmente falando, né? A República Democrática do Congo é um país bastante extenso do continente africano, o próprio Sudão, a Argélia, Angola, Namíbia, enfim, são países relativamente extensos que compõem a configuração territorial do continente africano. Como a ideia inicial é falarmos sobre os aspectos naturais, nós vamos aqui estar abordando sobre o relevo, a hidrografia e sobre o clima, os aspectos climáticos do continente africano. Em se tratando de relevo, é importante nós observarmos que o continente africano ele apresenta predomínio de terrenos pouco acidentados e altitudes inferiores a 1.000 metros, de modo geral. É claro que nós vamos observar ali altitudes significativas do continente africano, como por exemplo o Monte Kilimanjaro, né? Mas, no geral, os aspectos de relevo do continente africano apresentam terrenos pouco acidentados que, assim, raramente ultrapassam os 1.000 metros de altitude. Muito em função do processo, né, de desgaste, do processo de ao longo dos milhões de anos, né, de decomposição da rocha, enfim, das intempéries climáticas que são ali necessariamente importantes para que haja ali um desgaste da rocha e, sobremaneira, haja um rebaixamento do relevo. Mas podemos observar que existe ali particularmente três grandes segmentos de relevo no continente africano.
particularmente advindos das características dos planaltos. É verdade que estamos aqui falando de planaltos, mas há de se destacar que as planícies são encontradas nas faixas litorâneas e ao longo das margens dos principais rios, como o rio Congo, o Gâmbia, né? Assim como também o Senegal, por que não também, vamos falar muito sobre o rio Nilo adiante. Isso é basicamente as regiões onde são verificadas as planícies, né? Mas nas planícies litorâneas e nas margens de alguns rios, porque sobremaneira predominam os planaltos no continente africano. É evidente que eu acabei de falar que são planaltos com altitude não muito excessiva, mas que são muito importantes. E que eles estão ali subdivididos entre os planaltos antigos, né, o planalto oriental e o denominado planalto setentrional. E nós vamos estar abordando acerca dessas características, desses tipos de planalto verificados no continente africano. Os chamados planaltos antigos são bastante desgastados pelos agentes erosivos, como nós falávamos, né, chuva, vento, etc., dominam as paisagens naturais do continente. No entanto, algumas porções do território sofreram influência do processo tectônico, relativamente recente. Quando a gente fala de um processo tectônico recente, nós estamos falando em idade geológica, ou seja, é um recente que corresponde a alguns milhões de anos, né? Mas que pode ser considerado recente se levarmos em consideração outros processos de soerguimento de relevo muito mais antigos, que datam, por exemplo, de eras geológicas antiquíssimas. Então, relativamente falando, alguns agentes particularmente advindos do tectonismo, são considerados como recentes, e eles foram importantes, contribuíram bastante para a formação de algumas cadeias montanhosas. E aqui nós temos que fazer uma menção, né, sobretudo no extremo norte e na porção leste do continente, a menção deve ser feita ao Monte Kilimanjaro, cujo pico é o mais alto do continente africano, com incríveis 5.895 metros de altitude, tá certo? E este Monte Kilimanjaro, que é a região culminante do continente africano, está na porção leste do continente. É importante também observarmos que isso se deu e tem se dado em função dos eventos de natureza tectônica, ou seja, são fatores endógenos, internos, que contribuem sobremaneira para que haja aí particularmente esta significativa cadeia montanhosa, que é o Monte Kilimanjaro, tão conhecido quando se trata do estudo acerca do continente africano. Ainda falando do relevo, o relevo do continente africano também está dividido nessas outras três principais porções. O Planalto Oriental, né, que abrange uma região com montanhas de origem vulcânica, de altitudes elevadas e depressões ou fossas tectônicas que originaram, inclusive, extensos lagos, né, e podemos citar aqui, por exemplo, o Tanganica, além do Lago Vitória, né, que deu origem ao Rio Nilo, bem como também o Lago Nyassa. São esses os principais lagos do continente africano. O Lago Vitória talvez seja o mais conhecido, porque é de lá que se origina o Rio Nilo. Esses lagos eles são originados também por essas depressões de natureza tectônica, né? Ou seja, essa depressão na superfície do continente africano e que, portanto, por ter essa gigantesca depressão, deu origem aí a esse alagamento e, portanto, a construção de forma natural desses grandes lagos que são bastante importantes para o continente africano. Um aspecto marcante nesse planalto é o Rift Valley, ou Valley, um sistema de falhas geológicas que atravessa a África Oriental no sentido norte-sul, com milhares de quilômetros de extensão. Esse Rift, o Valley, ele também é bastante conhecido quando nós vamos estudar, por exemplo, o tectonismo, a movimentação das placas tectônicas. Então, nada mais do que uma falha tectônica que dá origem aí a este Rift, que corta ali a região nessa porção mais oriental da África, no sentido norte-sul. Ainda falando dos principais planaltos africanos, temos o chamado Planalto Setentrional, que é onde se localiza o deserto do Saara, né, que é marcadamente uma das regiões mais conhecidas do continente africano. E esse Planalto Setentrional ocupa um quarto do território continental. A noroeste dele está a cadeia do Atlas, que se estende desde o litoral do Marrocos até a Tunísia, né? Ou seja, numa porção mais ao norte do continente africano.
As porções centro-oeste e sul do continente correspondem ao Planalto Centro-Meridional, que apresenta altitudes médias mais altas que a do Planalto Setentrional, com exceção das bacias do Rio Congo e do deserto do Kalahari, que constitui duas grandes depressões. Então são algumas características aqui acerca do relevo do continente africano. A gente sempre parte da análise dos aspectos naturais, particularmente do relevo, da hidrografia, do clima, da vegetação, para compreender, por exemplo, os aspectos advindos do processo de ocupação territorial do continente. Sabidamente, nós observamos que o deserto do Saara, por exemplo, ou a região denominada como a região subsaariana no continente africano, é uma região de clima inóspito, de clima bastante hostil por conta das elevadas temperaturas presentes no deserto do Saara, que de uma certa forma inibe a ocupação humana, bem como também as elevadas cadeias montanhosas. E aqui, sobremaneira, podemos destacar, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, que quer queira, quer não, ali inibe a ocupação humana por se tratar de uma vasta, de uma grande elevação, de uma grande montanha que, quer queira, quer não, inibe e dificulta a ocupação humana. Naturalmente, os vales dos rios, ou as bacias hidrográficas, são importantes nesse sentido da ocupação humana, bem como também as regiões litorâneas. Então percebam que a análise física de um determinado continente, como é o caso aqui do continente africano, diz muito acerca do processo de ocupação humana, da produção do espaço, que é algo que nós vamos ver adiante em se tratando do continente africano. Agora falar sobre a hidrografia, sobre as principais bacias hidrográficas presentes no continente africano, a sua importância, de que forma elas têm contribuído para a ocupação humana, para a produção, enfim, para a reprodução e ocupação do espaço geográfico. Olha só, nas regiões de altitudes mais elevadas do continente, nascem os principais rios africanos. São eles Orange, ao sul, Níger, a oeste, Nilo e Congo, ambos na porção central. São esses os principais rios do continente africano. O Orange ao sul, o Níger a oeste e na porção central o rio Nilo e o rio Congo. Os rios africanos garantiram a muitos povos durante séculos a prática da agricultura e da pecuária. O caso mais relevante é o dos egípcios, que há milhares de anos mantêm importante área de cultivo de trigo e de outros alimentos ao longo das margens do rio Nilo, um dos maiores rios em extensão do mundo. O rio Nilo é um dos maiores rios em extensão do planeta, então é um rio de uma extensão extraordinária, né? Ele nasce ali no Lago Vitória, como nós falávamos, há pouco nós vamos tratar sobre isso, né? E ele se estende por uma porção significativa do continente africano até desaguar ali no mar Mediterrâneo. Então é um rio importantíssimo do ponto de vista econômico, do ponto de vista natural, do ponto de vista da constituição de sociedades. Repare, os egípcios, por exemplo, que é uma das mais antigas civilizações do mundo, desde sempre se estabeleceram ali às margens do rio Nilo, boa parte dessas importantes civilizações egípcias, e mesmo na situação de um clima desértico, tem conseguido há séculos, por que não dizer há milênios, tornar aquela região produtiva, um grande celeiro do continente africano, né? Então é uma região muito importante para a produção, por exemplo, do trigo, bem como também de outros alimentos. Mas assim, além do rio Nilo, que é talvez o destaque ali do continente africano, se tratando de hidrografia, nós temos outros rios muito importantes também que merecem aqui serem observados. Destacando, por exemplo, o uso dos rios para o transporte, no caso do rio Congo, que é fundamental para o transporte, bem como o rio Nilo, e para a geração de energia através das hidrelétricas, que é muito comum aqui no Brasil também. Ressaltam-se também, além do rio Nilo, o rio Congo, o rio Níger, entre outros rios que também foram destacados aqui. Então percebam que, embora a gente tenha uma visão assim acerca do continente africano muito de escassez de água, de extremosidade do clima, da aridez, mas percebam a importância dessas bacias hidrográficas, a importância que esses rios assumem para o próprio continente africano, para a produção, para o estabelecimento de sociedades e assim sucessivamente. Vamos destacar dois importantes, que são os mais importantes rios da África, o rio Nilo e o rio Congo. Rio Nilo inicialmente.
A bacia do Rio Nilo estende-se por 11 países. São eles: Burundi, República Democrática do Congo, Egito, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia e Uganda. Ou seja, o Rio Nilo corta inúmeros países do continente africano. O Nilo Branco e o Nilo Azul, que nascem no Lago Vitória, em Uganda, e no Lago Tana, na Etiópia, respectivamente, ou seja, só para ficar claro, o Nilo Branco nasce no Lago Vitória, em Uganda, e o Nilo Azul nasce no Lago Tana, na Etiópia. Eles correm em direção ao Sudão, onde se juntam para formar o Grande Nilo. Então percebam que o Nilo ele tem a sua nascente dividida entre as duas bifurcações, por assim dizer, né? Um denominado de Nilo branco, que nasce em Uganda, e outro denominado de Nilo Azul, que nasce na Etiópia. E no Sudão, esses dois rios eles se encontram formando o Grande Rio Nilo, que vai aí cortar o continente africano. A partir daí ele cruza o deserto do Saara até desaguar no mar Mediterrâneo, no Egito. Então, ao cruzar o deserto do Saara, ele vai dando ali vida, né? Ele vai dando fertilidade, ele vai dando, portanto, água para que, enfim, as populações que vivem na sua margem possam ali sobreviver. É lamentável ter que dizer, assim como todas as situações advindas das questões ambientais do mundo, não é diferente com o Rio Nilo, ele sofre também com os impactos ambientais, ele sofre ali com a ação humana, com a ação antrópica, que de uma forma ou de outra acaba interferindo negativamente, enfim, no seu curso, propiciando elementos que são bastante preocupantes, como, por exemplo, o assoreamento, como, por exemplo, o desmatamento por vezes da sua vegetação denominada de matas ciliares, a poluição, entre outras situações. Então, nas últimas décadas, o Rio Nilo tem sofrido os impactos da ação humana, expansão das áreas irrigadas, desmatamento das regiões mais úmidas e poluição de suas águas. Essa mudança climática, né, a mudança climática é outro fator que gera impacto, levando à redução das chuvas na sua cabeceira, na sua nascente, diminuindo, portanto, o seu fluxo e aumentando a sua evaporação. São elementos que também, infelizmente, a gente acaba percebendo em várias partes do planeta. Tudo advindo da ação antrópica, tudo advindo da ação humana. Falar um pouco agora sobre a bacia do Rio Congo, que é outro importante rio que também cruza, que corta o continente africano. A bacia do Rio Congo é a segunda maior bacia hidrográfica da África e abrange 10 países: Angola, Burundi, Camarões, Gabão, República Centro-Africana, República do Congo, Ruanda, Tanzânia, Zâmbia e República Democrática do Congo, onde está localizada a sua nascente. Né? A maior parte do Rio Congo atravessa a República Democrática do Congo e seus maiores afluentes são o Rio Kassai e o Rio Ubangi. Localiza-se em uma área tropical muito úmida com alta pluviosidade. Inclusive, esta região da nascente, e onde boa parte do Rio Congo corta, é a região mais úmida da África. É tida ali, sobretudo, a floresta tropical, que é muito semelhante à nossa floresta amazônica, particularmente ali no Congo, é uma das florestas mais úmidas do mundo. Isso propicia e é bastante importante para não somente a nascente do Rio Congo, bem como também o seu fluxo. O Rio Congo tem a maior capacidade energética da África. Hoje, há cerca de 40 usinas hidrelétricas na sua bacia, sendo a maior delas a Inga Falls. Os recursos naturais explorados na área da bacia são principalmente a extração de madeira e a mineração. Na África Equatorial, o Congo e seus afluentes exercem um papel essencial no transporte, em uma rede fluvial de aproximadamente 14.500 quilômetros de extensão. Então, analisemos a importância do Rio Congo também, bem como a importância do Rio Nilo para o continente africano, do ponto de vista da geração de energia, do ponto de vista do transporte com uma hidrovia estabelecida, do ponto de vista da atividade da irrigação e, por conseguinte, da agricultura. Enfim, é muito fundamental falarmos sobre a hidrografia africana e particularmente sobre a importância desses dois que são os maiores rios daquele continente, o Rio Nilo e o Rio Congo. Brevemente, para concluir o raciocínio, falarmos sobre clima e vegetação. Repito, a gente tem o automático de relacionarmos a África com o clima desértico, até porque o maior deserto do planeta está na África, o deserto do Saara. Mas nós sabemos que outras características climáticas
por conseguinte, outras características de vegetação, outras espécies vegetais também convivem, também se apresentam no continente africano, que não somente as estepes ou as vegetações típicas de um clima mais quente e desértico. Nós vamos perceber isso. Então, existe uma grande diversidade de climas e de formações vegetais no continente africano. Isso permite nós observarmos uma diversidade também muito interessante de paisagens. A gente vai repito, do deserto do Saara até as paisagens exuberantes da floresta, né, tropical ali do Congo, bem como também a paisagem típica do clima mediterrâneo, muito comum no norte do continente africano. Então existe uma diversidade bastante peculiar que precisa ser observada. Eu falava do deserto do Saara, na África, mas também tem que se observar o deserto do Kalahari, que é outro deserto também bastante importante daquela região. Então, falando da diversidade nas paisagens. No extenso território africano, encontramos os climas. Quais são? O clima equatorial, o clima tropical, o clima semiárido, o clima desértico, o clima mediterrâneo e em regiões mais elevadas nós vamos também achar o clima frio de montanha. Então percebam a infinidade, a quantidade bem significativa de tipos de clima que são verificados no continente africano. Então isso justamente pressupõe uma diversidade de paisagem natural em função da vegetação, que é ali dada a característica do clima, em função também da disponibilidade ou não de recursos hídricos. Tudo isso se dá em função dessa diversidade natural do continente africano. As florestas ocupam as áreas de menor latitude do continente, situada ao redor da linha do Equador, sendo a principal delas a floresta do Congo. Além das florestas, como a floresta do Congo, também temos as savanas, que são comuns em regiões de clima tropical que apresentam duas estações bem definidas, uma seca, uma chuvosa. As savanas, que também de uma certa forma muito identificam o continente africano em função, por exemplo, dos safaris, né? A presença dos elefantes, das zebras, dos leões, das girafas, que são ali espécies, animais comuns dessa região do continente africano, das denominadas savanas, que aqui no nosso país, por exemplo, é muito semelhante ao cerrado brasileiro, né? De uma certa forma é a nossa savana, mas as savanas africanas elas são muito peculiares, muito em função também da sua fauna, ou seja, das suas espécies animais que ali habitam, e isso pressupõe a visitação de turistas para fazer o safari, etc, né? Mas além das savanas, nós temos também as estepes, né? E pradarias, que são vegetações rasteiras e presentes nas áreas de clima semiárido e que margeiam o deserto do Saara, cuja margem sul denomina-se de Sahel. Então, a margem ao sul do deserto do Saara, nós temos o chamado Sahel. Além, repito, do deserto do Kalahari, que é outro deserto também bastante importante e presente no continente africano. Além desse tipo de vegetação que já citei, temos que falar também sobre a vegetação mediterrânea, né, que ocorre no extremo sul da África do Sul e também, evidentemente, no extremo noroeste, onde estamos ali margeando o mar Mediterrâneo. Margeando o mar Mediterrâneo ficou redundante. Observe que o nome dessa formação vegetal de formação mediterrânea muito se deve às suas proximidades do mar Mediterrâneo. Mas, curiosamente também, esse tipo de vegetação vai se encontrar lá no extremo sul do continente, ou seja, no sul da África do Sul, distante do mar Mediterrâneo, mas que tem características da vegetação e características climáticas que são parelhas, que são comuns, né? Que basicamente são ali uma característica de clima bastante também marcado por uma estação chuvosa, uma estação mais úmida, e uma vegetação também muito marcada por ser uma vegetação mais arbustiva. Não é frequentemente rasteira, como são as vegetações das estepes, mas também não é tão frondosa como é típica das vegetações das florestas também do Congo. Então percebam vocês essa infinidade de características climáticas que vai desde a floresta exuberante do Congo até os desertos do Saara e de Kalahari, perpassando pelo clima mediterrâneo e também pelo clima advindo e as características climáticas comuns das savanas, onde nós temos os safaris. E por fim, as questões ambientais no continente africano não poderia ser diferente, como são também comuns em todos os continentes do planeta, advindos, por exemplo, lamentavelmente, de problemas de impactos trazidos
pela ação humana. Então, o atual desenvolvimento africano, além de acelerar o processo de urbanização, porque tem ocorrido isso, nós vamos estudar ainda a urbanização do continente africano, a intensificação de algumas atividades econômicas e o consequente crescimento das cidades, né? Então, tudo isso tem causado diversos problemas ambientais em algumas regiões da África. Entre esses problemas, podemos destacar o desmatamento, a desertificação, como se já não tivesse tanto deserto na África, então isso acelera também e amplia-se a formação desses desertos, bem como também a escassez de água, que é um outro problema que tem marcado aquele continente. Recentemente, a África do Sul passou por um estresse hídrico, assim, sem comparação, fazendo com que a população das maiores cidades daquele país, da África do Sul, tivesse que passar por um racionamento assim, extremo. Estamos falando da África do Sul, que nem está tão diretamente relacionada à África subsaariana mais árida, mas que é uma região que, teoricamente, não seria tão propensa à escassez hídrica, mas que passou por essa escassez. Mas nós vamos entender que outros países africanos, mesmo os países que não são daquela região subsaariana, têm enfrentado essa questão da escassez hídrica, que é muito relacionado ao desmatamento, à situação de desregulamento do clima, à escassez das chuvas e toda essa consequência de problemas ambientais que nós costumamos observar no mundo afora. Mas só um dado acerca dessas questões climáticas e dessas questões ambientais na África. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, 23% do continente africano era coberto por florestas. Entretanto, entre os anos de 1990 e 2010, 75 milhões de hectares de vegetação foram devastadas para dar lugar às atividades de agropecuária. É aquela história, eu desmato para cultivar. Mas aquele meu desmatamento vai propiciar, por exemplo, a irregularidade das chuvas, e que vai acarretar, por exemplo, a mudança climática, e que vai, inclusive, inviabilizar o cultivo de grãos, o cultivo do que quer que seja. Então, é uma coisa um pouco contraditória esse avanço da atividade da agropecuária através do desmatamento, por exemplo, mas que lá na frente vai acarretar num processo que vai desregular o clima e, consequentemente, vai minar, vai reduzir drasticamente as chuvas e, conseguinte, vai acabar acarretando, enfim, problemas no processo produtivo no que diz respeito à agropecuária. Enfim, são os dados preliminares aqui sobre o continente africano. Falamos basicamente sobre os aspectos naturais, hidrografia, clima, relevo, enfim, mas a partir das próximas aulas nós vamos começar a aprofundar acerca dos aspectos históricos, dos aspectos econômicos, sociais e também culturais do continente africano. Tá certo, galerinha? Espero ter contribuído, ainda que brevemente, nesse nosso bate-papo aqui. Evidente que as dúvidas residuais nós tiraremos nas lives, né, quando a gente for corrigir o exercício, mas também teremos oportunidade para deslanchar mais esse conteúdo. Obrigado pela companhia, fiquem bem e até a nossa próxima oportunidade. Um abraço, pessoal!